Então, dando continuidade, né? Sétimo e sexto estão juntos aí, estão terminando a correção do sexto. Mesmo procedimento, gente, o que eu comentei no início da aula com o sexto ano vale para o sétimo, tá? Então, assim, prestem atenção, o máximo que vocês puderem, aproveite as oportunidades, as aulas. Vocês têm uma infinidade de acessos hoje a conteúdos variados. Então, vocês têm lá o que vocês estão aprendendo, por exemplo. Eu estou aprendendo números decimais, como calcular, fazer cálculo de multiplicação com números decimais. Eu não estou entendendo, estou com dificuldade, não quer me perguntar, digita lá no Google, no YouTube, vocês têm diversas aulas, gente. Se precisar de indicação, eu mando também. Lá no canal, lá que eu criei, eu sei que tem muito conteúdo, talvez vocês se confundam na hora de achar, mas me peçam, eu mando o link, tá bom? Mas o que não pode é vocês ficarem com a dúvida. Então, eu vou dar continuidade para não ficar tão extenso, dá tempo o prazo da aula de vocês, tá? Então, acredito eu que vocês devam ter recebido também a avaliação, dado uma olhadinha direitinho. Eu quero que vocês, se precisar, marquem, pausem o vídeo, assistam de novo em casa, tá? Mas estudem, treinem bastante, tá bom? Então, vamos lá. No exercício 1, eu perguntava, era um cálculo simples de multiplicação, né? Então, qual o resultado da multiplicação entre 0,96 e 0,5? Então, gente, primeira coisa, eu vou marcar o número com mais casas, eu coloco ele em cima. E o número com menos casas, né, ali após a vírgula, eu vou colocar ele embaixo, tá? Então, marquei aqui. Agora a gente começa a fazer a multiplicação. Sempre começando o quê? Da direita para a esquerda, tá? Nesse caso, eu vou acabar multiplicando só o 5 mesmo, ó. 5 vezes 6 dá 30, desce o 0 e sobe o 3. 5 vezes 9 dá 45. 45 mais 3 dá 48. Desce o 8, sobe o 4. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 4 dá 4. Coloca só o 4. E agora? Já resolvemos. Vamos multiplicar 0? Não, porque 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 9 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, nesse caso, a gente não precisa mais multiplicar, a gente para por aqui. E agora, eu tenho que contar as casas, os números que estão após a vírgula, tanto no multiplicador como no multiplicando. Então, ó, aqui eu tenho a vírgula. Que números que estão após a vírgula? O 9 e o 6. Ó, tem dois números aqui em cima. E embaixo eu tenho mais um número após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3 números após a vírgula. Nesse 480, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, lembrando sempre ao final do número. Eu vou deslocar ela 3 casas, porque tem 3 números aqui após a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai vir para frente do 4. Ela pode ficar sozinha, assim, na frente do 4? Não, né? Eu não posso deixar a vírgula só. O que eu tenho que fazer? Marcar com 0. Então, eu coloco sempre um 0 na frente. Então, o resultado dessa multiplicação é 0,480, tá bom? No exercício 2, eu pedia para vocês representar na reta, né? Então, assinalem em que intervalo está cada um dos números. Vocês poderiam colocar o número ou vocês poderiam colocar a letrinha aqui em cima, tá? Por exemplo, o 0,25, ele está onde? Ele está entre o 0 e o 0,50. Ele é menor que o 0,50. Na verdade, ele é a metade do 0,50. Então, ele está exatamente aqui. E o 1,008? Bem, ele começou com 1. Então, está aqui o 1, ó. Ele está entre o 1 e o 1,5, não é? Porque ele é maior que o 1, porém menor que o 1,5. Ele está bem próximo aqui, ó, do 1, na verdade. Então, eu vou colocar aqui o B. Vou colocar como B minúsculo, peraí. Que
ali, senão vocês vão confundir com outro B maiúsculo. Muito bem, e o C, ó, 3,6. Bem, ele está perto do 3, porém, depois da vírgula tem o 6 ali. O 6 é maior que o 5, ó. Então, ele está entre 3,5 e 4. Ele está perto aqui, ó, do 3,5. Então, aqui está o C. O D, 4,003. Bem, ele está entre o 4, depois da vírgula vem o 0, não vem o 0? Então, ele está entre o 4 e o 4,5. Porém, ele está mais próximo do 4, porque depois da vírgula vem o 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letrinha D. E, 4,06. Ó, tá vendo que, ó, tanto o D quanto o E depois está entre o 4 e o 4,5, e depois do 4 tem o 0. Só que depois do 0, no próximo número, esse tem 6 e esse tem 0. Então, significa que o E está um pouquinho depois do D. Então, ele está mais ou menos aqui, ó, tá? O F, 0,06. Ó, ele está entre o 0 e o 0,5? Não, né, gente? Por quê? Porque ele está antes do 0. Ele está aqui, ó. Tá? Aqui que ele está, ó, antes do 0. O que mais? O G, 1,56. Aonde está o 1,56? Ele está entre o 1,5 e o 2, ó. Ele tem o 1 antes, então achou 1, achei. Depois, ele tem o 5. Ah, então, ó, aqui, ó, depois eu tenho o 5, 1,5. Vamos ver o próximo número, o 6. Então, ele não pode estar entre o 1 e o 1,5. Ele está entre o 1,5 e o 2. Por quê? Depois do 5 ainda vem o 6. Então, ele passou um pouquinho. Ele está aqui, ó. Um pouquinho depois. Então, aqui é a letra G. O H, o 0,7, né? 0,7 está entre o 0, ó, tem o 0 e o 0,5. Ó, ele é maior que 0,5, 0,7. Ele passou aqui, ó, depois a próxima casa, depois da vírgula, ele é maior que esse. Ele está um pouquinho depois, porque ele também está antes do 1. Então, o H está mais ou menos aqui, ó, perto do 5, 0,5. O I, 2,04. Então, vamos ver onde está o 2. O 2 está aqui, ó. Quem é o próximo número depois do 2? É o 0. Então, ele está aqui, ó, também. Depois do 2 vem o 0. E o próximo, 4. Então, ele está um pouquinho depois do 2 aqui, ó, tá vendo? Então, a gente coloca ele próximo dos 2,0 e o 2,09, ó. Então, nesse caso, ele tem 2, só que depois do 2, ele não tem o 5, aqui tá 5, ó, ele tem o 9. Então, ele tá um pouquinho mais para cá, ele tá se aproximando do 3, né? Então, o J tá aqui, ó. Depois, o K, 3,04, onde está o 3? Tá aqui, ó. Depois do 3 vem o 0. Então, ele está próximo desse 3, que depois do 3 vem o 0. Ele tem o 3,04, ele está um pouquinho depois aqui, né? O K. E aí, o L, 2,08. 2,0, ó, tá aqui, 8. Vamos ver a letra I. Volta para a letra I, ó. A letra I estava 2,04, ó. Esse está 2,08. Então, ele está um pouquinho depois do I. Tá vendo? Então, ele está bem pertinho do I ali, ó, o L. O que mais que eu tenho? O M, 0,02. Bem, 0,02 está antes do 0, né? E aí, eu tenho um número lá antes do 0, que é o F. É o 0,06. O 0,06, vocês acham que ele... Quem está primeiro? O 0,02 ou o 0,06? Gente, nesse caso aqui eu tenho 0, antes, aqui eu coloquei o F, eu marquei errado, desculpa, gente, o F tá aqui, ó, ele tá um pouquinho depois, apaga esse F, ele tá um pouquinho depois do 0, ele tá aqui, eu marquei errado, aqui é o negativo.
O 0,06 está bem aqui, ó, o F. E o 0,02 está um pouquinho antes do F. Então, ele está aqui, ó. Está bem pertinho do zero, tá? Deixa eu colocar de novo que não está ficando. É muito pequenininho para escrever, ele não entende. Ele sai. Mas o M está aqui, tá? Deixa eu colocar uma setinha aqui, ó. Aqui está o M. E depois, o 4,58. 4,58, ó, tem um 4, o 5 ali depois e o 8. Então, ele está um pouquinho depois desse. Ele está aqui, ó, perto ali do 4,5. Então, aqui está o N. E o O, que é o último, ele tem um 1, tem um lá. Depois do 1 ele tem o 0, então tá aqui. Ele tá pertinho desse, ó, do B. O B, ó, era 1,008. O O é 1,007. Então ele tá um pouquinho antes aqui, ó, do B, ó. Ele tá aqui, ó. Vou até colocar aqui em cima. Antes do B está o O. Tá bom? Então esse era mais um pouquinho trabalhoso, mas vocês tinham que só identificar onde que estava cada um desses pontinhos na reta, tá? No meu próximo exercício, que é o 3, vocês tinham, era um exercício de pensamento lógico, né? Então aqui existia uma sequência e vocês tinham que descobrir quais seriam essas representações gráficas a continuação dessas representações gráficas. Então, eu tenho aqui, ó, estrela, eu tenho aqui meia lua, eu vou colocar assim como estrela, ml, e vou colocar como quadrado, tá? Depois, ó, continua, ó, estrela, meia lua, quadrado. Vocês estão vendo que eles estão o quê? Mudando o quê? De 3 em 3. Então, observe o seguinte. A estrela, ela ocupa a primeira posição, a meia-lua a segunda, o quadrado a terceira. A estrela a quarta, o quadrado a quinta, a meia-lua a quinta, o quadrado a sexta. O que eu consigo tirar de interessante daqui? Olha só. Você tem a última figura, que é o quadrado, ele está pulando numa sequência de 3 em 3. Então, se eu pensar na tabuada do 3, eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 9, eu tenho 12, eu tenho 15, não tem essa sequência? Então, o quadrado vai se repetir nessa sequência. O quadrado vai ser o 9, o quadrado vai ser o 12, o quadrado vai ser o 15. Quem vai ser o círculo? Vai ser um anterior. Então, se eu pensar, a meia-lua. Então, quem vai ser a meia-lua? A meia-lua tem o 3, ela vai ser o anterior. O 2, o 5, aqui entre os 6. Tem o 9, ela vai ser o 8. O 12, ela vai ser o 11. O 15, ela vai ser o 14. E assim sucessivamente. Quem vai ser a estrela? Ah, ela era o 1, aqui é o 5, ela vai ser o 4. O 8, ela vai ser o 7, e assim vai, o 11, ela vai ser o 10, tá? E assim que a gente vai resolvendo. Então, por exemplo, ó, vamos pensar. Qual elemento ocupa, qual o 12º elemento da sequência? Eu já sei, ó, só de olhar aqui, ó, tá de 3 em 3, vai ser o quadrado. Então, o quadrado já é. Qual o elemento que ocupa a 18ª posição? Gente, na tabuada do 3 não tem o 18, ó, 15, 18, 21, 24, não é assim? Então, o 18º também é o quadrado. Quem ocupa a 23ª posição? Olha lá, a 24ª é o quadrado. Quem está antes do quadrado? A meia-lua, né? A meia-lua lá, opa, eu coloquei aqui o desenho da meia-lua. Então, quem vai ocupar a 23ª posição é a meia-lua. E aí, o que você observa em relação ao quadrado e as posições ocupadas por ele? Então, olha aqui, ó. O quadrado, ele segue uma sequência de 3 em 3. Ele segue a tabuada do 3. Podemos colocar aqui, né? Que ele é múltiplo de 3, tá? Também posso escrever diversas formas, tudo bem?
Como você descreveria a regra da formação dessa sequência? Teve gente que colocou regra de 3 em 3, teve gente que colocou que as figuras se repetem a cada 3, né? Foi colocando sempre dessas formas, eu considerei certo, tá? Mas se a gente fosse pensar, qual que seria essa sequência? O que, que nós entenderíamos dessa sequência? Que ela é uma sequência, eu descreveria que ela é uma sequência aonde pula, né? Onde existem ali múltiplos de 3, sendo o anterior, quem é o anterior? Ó, a meia-lua, ela vai ocupar ó, o 2, o 5, o 7, quem ela vai ocupar? Desculpa, o 2, o 5, o 8. Vocês estão vendo que entre o 2 e o 5 eu tenho 3 posições. Entre o 5 depois e desculpa, a próxima posição, o 8, o 7, o 8, ela vai ter também 3 posições. Então, cada figura, em seu intervalo, ela tem 3 posições de intervalo, entendeu? Então, ela descreve uma sequência de 3 em 3, onde cada sequência irá se repetir no intervalo de 3 em 3, tá? Então, eu acho que ficou claro isso para todo mundo, aí muitos acertaram esse, tá? Aí aqui no exercício 4, a gente havia feito ali com o 6º ano, né? Vocês entenderam, então, maior que 90, ó, o ângulo de 90, ó, ele aqui, ó. Ele não tá aqui, ó. Ele passou essa quantidade aqui. Então, ele é chamado de obtuso. Aqui tá o próprio ângulo de 90, que é chamado de ângulo reto. O ângulo de 180 nós chamamos de raso. E o menor, ó, o de 90 não está aqui, ó, ele é menor que 90, nós chamamos de agudo, tá? Continuando, nós fizemos também esse ali, vocês devem ter notado, são os mesmos exercícios nessa sequência, o retângulo, né, desenhamos lá o retângulo, onde de base, que é o comprimento, mede 5, de altura mede 3, o que eu consigo tirar disso? Que aqui também mede 5, e aqui também mede 3. Opa, fiz errado. 3 centímetros. Logo, o perímetro, que é a soma de todos os lados, nós temos aqui 16 centímetros de perímetro. A mesma coisa nesse trapézio aqui, né? Basta nós somarmos todos os lados, ó, vou marcar aqui, ó, todos os lados. 2 mais 5 mais 6 mais 3. E nós temos aí o resultado também de 16 centímetros. E o último exercício, onde eu pedia para vocês marcarem faces, vértices e arestas de cada um desses sólidos geométricos, né? O que é face, gente? Face é o número de lados que ele tem, o número de figuras que ele tem. Então, ó, aqui eu tenho um lado em cima, aqui a parte de baixo é outro, 2, aqui é fundo 3, aqui 4, 5 e os tampões 6, 7. Então, eu tenho logo de cara 7 faces nessa figura. E essa? Eu tenho aqui em cima 1, aqui embaixo 2, aqui dos lados 3, 4 e a frente 5. O que é vértice? Vértice, eu falei que é a união das retas, né? Toda vez que essas retas elas se encontram, as retas desse sólido, ela forma um vértice. Então, bastava vocês contarem, fazendo as bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse tem 10 vértices. E esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Arestas são as próprias retas, né? Que nós temos para construir. Então, ó, basta vocês contarem, ó, 1, que mais? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Então, essa tem 15. E essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa tem 9, tá? Bem, gente, então essa foi a avaliação. Dá uma olhadinha aí, tirem as dúvidas. Se vocês quiserem assistir esse vídeo, quantas vezes forem necessárias, assistam. E a gente volta a se falar um pouco depois sobre isso, tá bom? Lá na nossa aula presencial a gente conversa um pouquinho. Até mais, beijos, fiquem com Deus.